A gente tava falando sobre. O Kaká, jogador de futebol aposentado. Kaká foi o crush universal da minha época. Não foi meu, embora ele jogasse no São Paulo. Agora tá funcionando. Antes não. Antes eu não reparei. Não tem problema, a gente conversa tudo de novo. É, Por que que a gente tava falando do Kaká? porque você trouxe a fala dele como uma analogia da seguinte situação: do pessoal que fala que Eu trabalho muito e não converto. Eu não vou mais fazer do jeito que eu faço, vou fazer só o que tá no meu horário, não quero ficar levando trabalho para casa. você já passou por isso. Eu tive o prazer de trabalhar com você na mesma empresa e eu via o quanto você era produtivo e estratégico. E aí eu acho que você pode contribuir de alguma forma, passando a sua ótica a respeito desse assunto para esse pessoal, falar de novo a respeito da fala do Kaká e como que você faz essa analogia. Foram muitas perguntas, mas eu captei a ideia porque a gente já fez isso outra vez. Eu já estive dos dois lados. Do lado onde eu trabalhei muito e no final do mês não tive um resultado proporcional ao que eu trabalhei. E aí eu aprendi a lição e fui para o outro lado, onde eu também trabalhei muito, mas a minha remuneração foi proporcional ao que eu trabalhei. E aí eu trago sim uma analogia que eu ouvi inclusive essa semana, um vídeo onde o Kaká ele fala o seguinte: ele tinha acesso a alguns dados que o clube trazia para os jogadores para que eles entendessem estatísticas de partida de jogo e etc, para que pudessem performar melhor. E o dado que ele traz é: o jogador que mais permaneceu com a bola nos pés durante a partida inteira ficou 2 minutos com a bola. E aí você pergunta: e os outros 88 minutos de jogo, o que, que ele fez se ele não pegou na bola? Exatamente, ele correu sem a bola nos pés. Né? A gente entende que é completamente contra-intuitivo. Como que um jogador de futebol que mais ficou com a bola ficou apenas 2 minutos? Não basta você saber jogar futebol com a bola. O futebol nos resume a isso. O futebol também é saber jogar Sem a bola nos pés. Sem as bolas não, pelo amor de Deus. Corta isso daí, diretor. Aqui cabe aquele... Coitado do Kaká, né? Jogar sem as bolas. Tá, volta, vamos voltar. Então, o futebol não se resume em jogar com a bola no pé, mas também saber jogar sem a bola no pé. Então, o que, que seria jogar sem a bola no pé? É você se posicionar estrategicamente. Onde você tem que estar no campo para que os teus parceiros vejam e consiga levar a jogada até você, ou o contrário, né? Você consiga observar o teu time e fazer com que a jogada aconteça de uma forma efetiva. E não é só com a bola no pé que a gente faz isso, né, jogando futebol. A analogia que eu trago é, para o nosso mercado, não é diferente, né? Nem sempre você vai estar fechando contratos como você gostaria, né? Realizando a venda como você gostaria. Mas o que você está fazendo está sendo estratégico para o teu negócio? Você está se posicionando de maneira estratégica nos teus atendimentos, está se relacionando de forma estratégica com teus parceiros de negócio, profissionais que trabalham com você, que fazem parte da tua carteira de atendimento. Da mesma forma, com os seus clientes, você tem se posicionado de forma estratégica com os seus clientes, mas como que eu faço isso, né? Como que eu me posiciono de uma maneira estratégica? Muitos vendedores, muitos projetistas reclamam, poxa, eu trabalhei demais esse mês e eu não recebi proporcional aí. Não valeu a pena o meu esforço, né? Me dediquei muitas vezes de madrugada. Quantas madrugadas eu tive, né? Empenhado trabalhando em projetos de alguns clientes e muitas vezes não converteu em venda. Mas a minha ótica é outra, não é assim, poxa, eu trabalhei e não converti, então eu perdi tempo. Pelo contrário, eu ganhei prática, eu ganhei tempo de tela, eu Olha, ganhei percepção de mas projeto. da recordação que eu tenho, tiveram dois projetos que eu lembro que a gente trabalhou, virou a madrugada trabalhando e os dois fecharam. Sim, Você mostrou que aquele projeto era importante. Ou eu pelo gosto até de trazer outro exemplo, viu, Grazi? Você está trazendo dois exemplos onde a gente teve sucesso no fechamento. Legal. Mas muita gente que está assistindo isso vai estar em outra condição. Está numa condição de, poxa, eu estou trabalhando, estou me vendo, me dedicando demais e não sendo remunerado por isso.
né, não tendo o meu resultado proporcional ao meu esforço. E deixa eu te falar uma coisa, faz parte da jornada. Você lembrou dos exemplos de sucesso, mas quantos fracassos eu tive? Mas os fracassos te prepararam até Exatamente. tornou mais dinâmico para projetar. Ó, vou te dar um exemplo, você vai lembrar muito disso. Depois desses 2 sucessos, eu tive outros 3 fracassos, onde eu não enxergo mais dessa forma. Na época, para mim, foi um fracasso. Por quê? Porque eu me dediquei muito tempo e não consegui o sucesso na venda, não fechei o contrato, tá? Mas eu trabalhei em outros 3 projetos grandes, virei madrugada, virei final de semana, abdiquei, renunciei muitas coisas, né? Não sei se você vai lembrar disso, mas houve renúncia e tudo bem, a gente não concluiu, não fechou o contrato, passou. Não sei se foi no mês seguinte ou 2 meses depois. Eu tive outro projeto e da mesma situação, né? Era um projeto também muito grande, muito elaborado, muito complexo, que daria um certo trabalho razoável para poder desenvolver. Não era um projeto que já estava redondinho, sabe? Que era só orçar e pronto. Tiveram que ser feitas muitas alterações, principalmente da marcenaria, e foi igual, tá? A grande diferença para mim, que eu trago hoje como um diferencial, eu tinha vindo de 2 ou 3 fracassos consecutivos, né? E esse seria o quarto potencial fracasso. E eu podia ter falado o seguinte: meu, tive experiências ruins agora, não valeu a pena, me esforcei demais e não fui recompensado. Quer saber? Nesse daqui eu não vou mais perder meu tempo, não. Vou fazer só o que a gente chama lá o feijão com arroz, né? Vou trabalhar dentro do meu horário e não vou estender, não vou levar serviço para casa, não vou fazer nada diferente do que eu acho que tem que ser feito daqui para frente. E foi muito o contrário. Mantive o meu posicionamento estratégico, me dediquei sim, consegui apresentar um projeto em prazo recorde, em tempo muito curto. O cliente ele tinha uma agenda muito cheia, médica mesmo, atendendo 3 plantões diferentes, não tinha tempo para ver o projeto, para sentar na mesa comigo, para pegar o orçamento, para negociar. Eu nunca me esqueço, era o mês de fevereiro. O último dia útil do mês seria no sábado, né, que a loja abriria, não sei, acho que era 27 de fevereiro. E a cliente não pôde no sábado porque ela tinha plantão. A minha postura era: eu quero levar a solução para esse cliente, mas eu quero também trazer vendas, né, para o meu portfólio daquele mês ali. Quero fechar o mês de fevereiro com chave de ouro. E aí eu falei para a cliente o seguinte: amanhã, domingo, você tem disponibilidade? Ela falou: amanhã eu tenho, amanhã não tenho plantão, não tenho nada, mas amanhã é domingo. Eu falei: não, se a senhora não tiver oposição a vir na loja de domingo, a loja vai abrir. Ela, não sabia que a loja abria de domingo, então eu posso ir. Eu falei: a loja não abre de domingo, mas nada me impede de abrir a loja. Pois bem, a cliente veio no domingo, atendi, fiz a apresentação do projeto. Alterações que tiveram, eu fiz na hora com a cliente, não na mesma sala, né? Ela aguardava alguns minutos, eu ia para a sala de projetos, alterava o projeto e voltava com os ajustes ali já, para que a gente pudesse de fato ir partir para a negociação, porque quem trabalha com projeto sabe, muitas vezes acontece, o cliente está na mesa, tem alteração de projeto, o que o projetista faz? Dependendo, obviamente, da loja, mas eles não fazem projeto na hora. Eles falam para o cliente o seguinte: olha, estou anotando todas as alterações, a senhora volta em outro dia, outra semana, para poder ver as alterações com os valores corrigidos, porque eu preciso alterar para ter o orçamento correto. Aí imagina, num domingo, a loja, né, não estava em operação, estava fechada, só tinha eu e o cliente na loja. Ou seja, não tinha nem suporte, não tinha nem como contar com algum colega de trabalho para me ajudar a fazer as alterações ali naquele projeto. Então a cliente ficava na sala, eu ia para outra sala, alterava e voltava. Fiz os ajustes para que tivesse o orçamento correto ali. Fiz isso, apresentei o orçamento, negociamos e fechamos. Nunca me esqueço, porque foi um valor, né, razoável. Foi uma venda de 500 mil reais. Imagina, no dia 28 de fevereiro, 27 de fevereiro, domingo, a gente fechar um contrato de 500 mil reais. E tá aí o resultado. Então veja, se eu tivesse mudado a minha visão de negócio nos últimos fracassos, né, nos fracassos anteriores, talvez eu não tivesse levado até os finalmente esse projeto,
Pode até ser que na virada do mês a cliente viesse em outra data, tal, mas será que eu teria o mesmo empenho? Será que eu teria a mesma performance, a mesma vontade de fazer acontecer que eu estava naquele momento? Porque eu tinha me dedicado, eu tinha me esforçado, um prazo recorde. Então, assim, eu dei tudo o que eu tinha para conseguir viabilizar aquele contrato, para viabilizar aquela venda. Então, quando a gente trabalha com essa visão, quem trabalha com comercial, ele vai ouvir muito mais não do que sim. Se você não se deixa abater pelos nãos que você vai receber, o sim ele vai vir. É uma questão de tempo. Tudo precisa de tempo para que aconteça. Então eu trago isso como um grande exemplo que eu tive na minha carreira profissional. Dê tempo para que as coisas possam acontecer, mas não desista do seu trabalho, da forma que você está fazendo. Às vezes algo acontece para que você tenha um resultado maior ainda, né? Se você aprende a superar os teus desafios, a vencer aqueles problemas que você está passando nesse momento, pode ter certeza que é você sendo preparado para algo maior. Eu acredito muito nisso, né? A minha vida profissional inteira foi assim. Eu sempre fui preparado com desafios cada vez maiores para que eu pudesse, de fato, ter um resultado também maior. Ele trabalha de forma inteligente. Trabalho de forma inteligente. Logo depois, eu aprendi a ter mais performance. Já tive fases da minha vida profissional onde eu entendi que, embora eu fosse operacional, eu seria mais produtivo, mais eficiente se eu saísse um pouco do operacional. Então, o que significou isso? Eu contratei uma pessoa para eu ensinar essa pessoa a fazer projeto, a fazer levantamentos, né, no software, a fazer orçamentos e que eu pudesse ter tempo livre para fazer outras coisas mais estratégicas, como, por exemplo, estreitar relacionamento com profissionais, estreitar relacionamento com cliente, dar suporte para clientes que já haviam comprado comigo, enquanto eu tinha alguém dando esse suporte para mim na tela do computador. Né? Então eu saí um pouquinho do operacional, que era basicamente fazer projeto, fazer orçamento, para ir um pouco mais pro estratégico. Com isso, eu consegui performar muito mais. Né? Então, você vê, foi uma decisão que eu tomei naquela época. Paguei do meu bolso, investi na pessoa, né? Uma pessoa que tinha pouco conhecimento na área, mas que eu ensinei a pessoa a fazer isso para poder me dar esse suporte. Com certeza, o meu tempo ali ele valia muito mais. Passou a valer muito mais do que se eu tivesse só no meu operacional fazendo o projeto e não estou dando tempo que deveria, por exemplo, para fazer captação, né, para fazer estreitamento de relacionamento, como eu chamava naquela época, fortalecendo a parceria que eu tinha com alguns profissionais, até com clientes, pegando indicação de clientes, fazendo aquela visita estratégica no cliente que eu já vendi, mostrando que eu estou ali para o cliente. O cliente ele gosta disso, ele gosta de se sentir importante. E de fato, quando você leva isso verdadeiramente, pode ter certeza que faz diferença. Não é ser chato, tem uma diferença aí. O vendedor que é chato e o vendedor que é preocupado, de fato, com o cliente dele. O chato, o vendedor chato é aquele que você percebe que ele só quer te empurrar mais alguma coisa. E o vendedor preocupado é de fato aquele que quer saber se você tem plena satisfação no que você adquiriu dele. É uma grande diferença aí. E muitas vezes, esse cliente, como que você identifica essa diferença? Esse cliente ele passa a te tratar como um amigo dele, pessoal. Porque você demonstra tanta importância para ele que você deixa de ser só uma tratativa comercial. Você passa de fato a ser uma pessoa que importa para ele. Ele vai te chamar para ir na festa de casamento dele, festa de aniversário, vai te chamar para confraternização, porque ele te enxerga de verdade como um amigo, né? Uma pessoa que ele quer ter por perto. Acho que fui Foi. pontual.